Muito bem, continuando esse livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 7, onde nós paramos no último vídeo, diz assim: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Essa é uma grande verdade, não é? Há pessoas que se olham e falam: nossa, camarada deve ser rico, pela impressão que ele dá. E muita gente, às vezes, dirige, né, um carro bonito, uma Mercedes, um BMW, e você pensa, é um rico. E, na verdade, é um endividado, né? Há quem se faça rico, às vezes não tendo coisa nenhuma, ele tem crédito para comprar as coisas, mas dinheiro mesmo não. E há quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Disso dá prova os artistas Hollywood, que às vezes colocam uma roupa simples, um boné, você anda, passa na rua, pensa que é um homeless e o camarada é riquíssimo, né? Pensa que a pessoa não tem nada. Muita gente também anda assim simples, mas tem uma grande riqueza. O provérbio verdadeiro, esse aqui, Provérbios 13, 7. O livro de Provérbios, né? Às vezes um verso não tem a sequência com o outro, mas são verdades máximas que são ditas e são colecionadas nesse livro e nos traz grande sabedoria. Provérbios nós temos que ler às vezes devagar, meditando e tirando as lições em cada verso. Vamos para o próximo verso. Também não tem muito a ver com o verso anterior nem com o depois. Provérbios de 13, 8 diz: o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, não é? Olha só, muita gente diz, o dinheiro não serve, olha, o rico sofre, muita gente diz isso, não é? Mas é preferível ser rico sofrendo do que ser pobre sofrendo, né? Nós lemos aqui que a destruição do pobre é a sua pobreza. A pobreza, às vezes, é a destruição do pobre. E a riqueza, ela serve de resgate para o rico. Ela vai resgatar o rico de muitas situações. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Não é? Às vezes tem pessoas que não são resgatadas por falta do dinheiro, mas quem tem riqueza vai ser resgatado. Mas o pobre não ouve as ameaças. Mesmo assim, o rico às vezes vai ser ameaçado, mas o pobre não ouve as ameaças. Provérbios 13, 9 agora. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Na luz dos justos se alegra e o justo traz alegria para muita gente, mas a candeia dos ímpios se apagará. Às vezes luz é comparada na Bíblia como vida. Não é? Nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. O primeiro capítulo do Evangelho de João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, muitas vezes aqui, quando fala a luz do justo alegra, está se referindo também à vida do justo. Mas a candeia dos ímpios se apagará, ou seja, um dia o ímpio se apaga, a morte do ímpio. Verso de número 10, da soberba só provém a contenda. Não é verdade? As pessoas humildes raramente vão contender, porque ele é humilde. Quando começa a contenda, ele se humilha logo. Mas quando a pessoa é soberba, que ela quer ter razão, toda hora quer estar certa, a todo momento, vai haver contenda. Até um provérbio atual que diz, você pode estar certo ou pode estar feliz, não é? Se querer estar certo, você vai brigar com um monte de gente para provar o seu ponto, sua razão. Querer estar feliz, você deixa para lá, não briga com ninguém, não é? Pessoa que acha que quer ter a razão, deixa ela ter. Olha, da soberba provém a contenda. Até tem uma história de um mestre, né, que o discípulo perguntou a ele, mestre, qual é o segredo da felicidade? Falou, o segredo da felicidade é não discutir com idiotas. E o discípulo disse, eu não concordo que esse seja o segredo. Ele falou, você tem razão. Pronto. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Se aconselhar, ouvir outros, acha sabedoria. É bom escutar as pessoas. Tem gente que pede conselho, mas não quer seguir. Mas tem gente que pede conselho
e gosta de ouvir, não é? Mas com os que se aconselha se acha sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, não é? A fazenda que procede da vaidade, a pessoa que quer ficar muito grande por causa da sua própria vaidade, acaba diminuindo. Mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Aquele que vai juntando pelo seu trabalho, pouco a pouco, ele vai sempre tendo aumento na sua fazenda. Verso de número 12. A esperança demorada enfraquece o coração. Essa é uma grande verdade, né? Conforme demora para o nosso pedido, a nossa esperança vai enfraquecendo o coração. Mas o desejo chegado é a árvore da vida. Quando o desejo é realizado, quando o desejo se realiza, é como a árvore da vida, nos revigora quando você alcança aquilo que você tanto esperava. O que despreza a palavra perecerá. E aqui é a palavra do Senhor. O que despreza a palavra perecerá. Mas o que teme, olha como tem a ver com a palavra do Senhor, mas o que teme o mandamento será galardoado. Temer a Deus, temer o mandamento, temer a sua palavra, será galardoados, terá recompensa. Galardão eram recompensas que se davam àqueles que realizavam o feito. Nesse caso, temer o mandamento, ou seja, temer para obedecer. Verso 14, a doutrina do sábio é uma fonte de vida. E aqui, no livro de Provérbios, nós encontramos essa doutrina, esse conjunto de ensinamentos. A doutrina do sábio é uma fonte de vida. A sabedoria está sempre ligada à vida. Guardar a sabedoria é aumentar os teus anos de vida. E a doutrina do sábio é uma fonte de vida. A sabedoria também está associada à árvore da vida. Então é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha só, a doutrina dos sábios. Sábios conselhos, uma fonte de vida para desviar os laços da morte. Verso 15, o bom entendimento. Às vezes fala sabedoria relacionada com inteligência, com conhecimento, com prudência. São todas aquelas colunas que nós falamos no capítulo 9, verso 1, da Casa da Sabedoria, que é o temor do Senhor, a prudência, o conselho, a inteligência, o conhecimento, o entendimento, são colunas que sustentam essa casa de sabedoria. Verso 15, o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento. Aí, ó, prudência, sabedoria, entendimento, tudo anda junto. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O tolo é aquele que não atenta para a palavra de Deus, aquele que aborrece o mandamento, não guarda as palavras do Senhor, esse é tolo. E a sua tolice praveia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Bem-aventurado aqueles que trazem boas novas. Aqui o mau mensageiro é aquele que só traz notícias más. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Note como os provérbios, como nós dissemos, são independentes, tem uma pouca relação entre um com o outro. São ideias máximas de sabedoria que nós devemos até ler devagar, procurando entender. Pobreza e afronto virão aos que rejeitam a correção. Olha só o que vai acontecer. A pessoa é repreendido, é corrigido, é chamada a atenção, ele ignora. O que vai acontecer? Pobreza e afronta. Vai perder a sua honra, virão o que rejeita a correção. Mas o que guarda a repreensão será venerado. Aquele que guarda, aquele que corrige os seus caminhos, aquele que procura andar por caminhos retos, será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Interessante. O desejo que se cumpre, né? É como já tinha falado do desejo quando chega, aqui no verso 12, o desejo chegado à árvore da vida, o desejo que se
cumpre, deleita a alma. Quando se vê o desejo cumprido, é um deleite para a alma. Mas apartar-se do mal, né? Abominação para os loucos. Aqui é uma forma negativa de mandar apartar-se do mal, não é? Apartar-se do mal é abominação para os loucos, ou seja, os loucos nunca se apartam do mal, querem andar no mal. E lembra que a sabedoria e o temor do Senhor, a sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é apartar-se do mal. Então os loucos não querem se apartar do mal, é isso que o verso está dizendo, apartar-se do mal de uma forma negativa é abominação para os loucos, abominação para os loucos, enquanto que o praticar o mal é abominação aos olhos do Senhor. Anda com os sábios e será sábio. Esse verso é tremendo. 13 e 20. Se você quer ganhar sabedoria, tem que andar com o sábio. Quem anda com tolo, quem anda na roda do escarnecedor, vai se tornar escarnecedor. Quem anda com os sábios, será sábio. Não é? Existe um provérbio que eu vou falar aqui, não está no livro de provérbios, são provérbios populares. Está aqui, vai lá. Quem quiser ser águia, não pode andar em terreno de peru. Quem anda em terreno de peru vai ser peru. A águia anda com a águia. Olha só. Anda com os sábios e será sábio. Anda com os sábios e será sábio. Mas o companheiro de tolo será afligido. Vai andar com os tolos, vai ficar tolo, né? Vai ficar um toleirão igual eles. Então, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro tolo será afligido. Verso 21 do capítulo 13. O mal perseguirá aos pecadores. Você já viu que o pecador, às vezes tem um momento de glória, dali a pouco está sendo perseguido, porque o mal perseguirá os pecadores. Mas os justos serão galardoados com o bem. Para o justo haverá o bem, haverá a recompensa do bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos. O homem de bem, e o homem de bem e de bens, não é? Vai sempre deixar uma herança ao filho. Diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Quer dizer, deixa uma herança até para os netos, ao filho de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza que foi acumulada ineciamente ou iniquamente, essa riqueza é depositada para o justo, não é? Então seja justo, que uma hora vem uma riqueza aí para você. Verso 23, abundância de mantimento há na lavoura do pobre. Mesmo na lavoura do pobre, Deus abençoa e abundância de mantimento. Mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Alguns ficam consumidos pela falta do seu juízo. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Provérbios nos ensina até a disciplinar o filho. E às vezes uma varadinha não faz mal a ninguém, não é? Chama vara da correção no livro de Provérbios. Não quer dizer que você deve pegar uma vara e descer a varada no seu filho. O que está falando é que você deve corrigir. A vara da correção pode ser até um conselho, pode ser até algo que vai ajudar o seu filho a entrar no caminho. Muita gente que só pensa em vara, só pensa em pancadaria. Não, você tem que tomar cuidado. Às vezes, bater faz bem, principalmente quando é criança, mas não bater muito para não machucar a criança, apenas para corrigi-la, não é bater com raiva, mas correção, não é? Tem umas fotos que andam circulando por aí, mostrando um chinelo, um cinto, dizendo qual desses psicólogos lhe atendeu. Eu fui atendido várias vezes pelo chinelo da minha mãe, que serviu para me corrigir, não é? Não era bem uma vara, mas era uma boa chinela havaiana que corrigia bem. Então, a vara da correção, que retém a sua vara, aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Verso 25, o justo come até que sua alma fica satisfeita. Até a comida do justo o satisfaz.
mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O ventre dos ímpios nunca está alegre, não é? Sempre terá necessidade, mas o justo come até sua alma fique satisfeita. Com isso, conclui o capítulo 13. Nós vamos continuar com o capítulo 14, Provérbios, agora acerca de diversos tipos de pessoas. Vamos ver 6 classes contrastantes, até o capítulo 15, verso 33, esses provérbios são sempre contraste, né? Contraste é uma forma de nós aprender pelo contraste, comparando o bem com o mal, a justiça com a injustiça, o certo com o errado, a sabedoria com a loucura. Então, tudo isso são formas de comparar a sabedoria com a insensatez, o falar demais com a transgressão, o pecado. Então, são contrastantes. Agora vai sempre envolver também a mulher. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Nós temos o homem sábio, que busca sabedoria no temor do Senhor, e tem a mulher sábia. A mulher sábia tem muito a ver com o lar. Olha só, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Tem muitos lares que não se sustentam, não é? Não é só a culpa do marido, a culpa da mulher. Um dia eu li um livro sobre aconselhamento de casais e esse autor punha 99% da culpa do lar no marido. Ele precisa ler Provérbios, porque Provérbios mostra que quem derruba a casa, às vezes, é a mulher tola. Olha só, toda mulher sábia edifica a sua casa. A mulher que tem sabedoria sabe até como lidar com seu marido. Mas a tola derriba com as suas mãos. Então, aqui, esse escritor aí punha a culpa toda no marido, precisa ler a Bíblia, não é? Provérbios 14:1. Às vezes um lar não se subsiste só por culpa de um homem, por culpa de uma mulher. A mulher às vezes é tola, e aí ela vai derrubar o seu lar. A mulher sábia, presta atenção, irmãs, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. Andar sinceramente, andar corretamente é temer ao Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Aquele que se desvia dos caminhos do Senhor está desprezando quem? O Senhor. Vai atrair uma série de coisas ruins para a sua vida. Verso 3. Na boca do tolo está a vara da soberba. Olha só como, lembra que eu falei de vara? Não é só descer a vara, assim uma vara. Às vezes as palavras são vara. Olha só, na boca do tolo está a vara da soberba. Quer dizer, a vara da soberba vai sair da boca do tolo. Mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Os lábios do sábio sai sabedoria. E essa sabedoria o guarda, o preserva, o livra de muitos males. Não havendo, pois, o celeiro, não havendo bois, o celeiro fica limpo. Quando não há bois, não se lavra a terra, o celeiro ficava limpo, ou seja, o celeiro ficava vazio. Não é que mantinha o celeiro lá bonitinho, aqui ficava vazio mesmo, limpo no sentido de ficar vazio. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Aqui o boi é comparado ao trabalho de lavrar a terra, de semear nela. E isso tem muito sentido naquela época. Hoje as pessoas não usam boi, usam o trator. Né? Então, não havendo trator, o celeiro vai ficar vazio. Mas pela força do trator e pela bênção de Deus, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá. Lembra que era um problema a testemunha falsa, não é? Jesus, quando foi levado ao Sinédrio, apresentaram muitas falsas testemunhas. Mas a testemunha verdadeira não mentirá. Mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Está vendo? Contrastes entre as pessoas. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, porque ele é escarnecedor. Ele busca, procura, mas não acha.
Sabedoria não está aí para qualquer um. É preciso ter prudência, humildade, temor ao Senhor para achar sabedoria. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Olha só, prudente, até para aprender é fácil o conhecimento. Conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Se vai à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Quem vai ao homem sensato vai ouvir lábios insensatos, insensatez. Verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Olha como faz uma comparação aqui. O prudente, note que prudência e sabedoria andam junto. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então, o prudente procura compreender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. O tolo vive para enganar. Engana os outros, engana a si mesmo. Verso 9. Os loucos zombam do pecado. O louco, isso não é pecado, isso não é pecado. O negócio é procurar o prazer. Os loucos zombam do pecado. Mas entre os retos, a boa vontade. Provérbios 14, 10. O coração conhece a sua própria amargura. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes quem conhece sua própria amargura, sua tristeza, sua aflição, é quem passa por ela. O coração conhece sua própria amargura. E o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Note como é que é interessante, Provérbios 14, 11, casa, né? Alguns moravam em casa, outros moravam em tendas. Mas na casa dos ímpios, tinha até uma casa, mas ela se desfará. Mas a tenda dos retos florescerá. Até uma tenda, você pode morar numa tenda, se você é reto, correto, você vai florescer. E pode morar numa casa ampla, mas se é ímpio, vai se desfazer a casa. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Esse Provérbios 14, 12 me faz lembrar o irmão que falava para mim de Jesus. Ele gastou uns 8 meses falando de Jesus. Não era fácil não, irmãos, para se converter. E eu, quando apresentava as minhas razões, o meu impróprio entendimento das coisas, que não lia a Bíblia, né? Então, tinha o meu próprio entendimento das coisas. Esse irmão, de forma bem simples, quando ele não tinha muito argumento para argumentar comigo, e ele não precisava argumentar, ele dizia: há caminho que ao homem parece direito. Aqueles caminhos meus, tudo parecia direito para mim, mas o fim deles são os caminhos da morte. Era o verso que ele mais usava. Ele decorou esse verso, e quando ele não queria me responder ao que eu argumentava de acordo com o meu entendimento, a resposta dele é: há caminho que ao homem parece direito. Aqueles caminhos pareciam tudo direito para mim, eram tudo caminhos tortuosos, mas para mim parecia direito. Mas o fim deles são caminho da morte. E Deus teve misericórdia de mim, porque se eu continuasse naqueles caminhos, talvez hoje eu não estaria aqui falando a você. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. A Bíblia, no livro de Provérbios e Salmos, fala muito de caminhos, não é? Eu vou mencionar 7 caminhos negativos no livro de Provérbios. Primeiro, né, e também no livro dos Salmos, né? Salmos e Provérbios. Por exemplo, Salmo 1, verso 1, fala do caminho dos pecadores. Cuidado com o caminho dos pecadores. Salmo 119, verso 29, fala do caminho da falsidade. Salmo 1, verso 6, fala do caminho dos ímpios e do caminho dos justos, mas nós estamos falando dos falsos caminhos, dos caminhos negativos. Salmo 146, verso 9, também menciona o caminho dos ímpios.
Provérbios 4:14 fala do caminho dos maus. Provérbios 7:27 fala do caminho do inferno. O caminho do inferno é com a mulher adúltera, é o caminho do inferno. Provérbios 12:15 fala do caminho do insensato. E Provérbios 14:12, que são caminhos da morte. Olha só, 7 caminhos negativos em Salmos e Provérbios. Caminho dos pecadores, caminho da falsidade, cuidado com os caminhos da falsidade, caminho dos ímpios, te aparta do caminho do ímpio, caminho dos maus, caminho do inferno, esse aí você quer evitar a todo custo, caminho do insensato e o caminho da morte. Em qual caminho você está andando? Espero que seja no caminho da vida. O caminho da vida tem um nome, chama-se Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos continuar. Provérbios 14:13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. A vida é assim, né? Nós vivemos momentos alegres e tristes. Quando acaba uma alegria, vem a tristeza. E quando acaba uma tristeza, vem de volta a alegria. Então, até no riso terá dor o coração, mesmo no riso, na alegria, sempre é uma dorzinha lá no coração. E o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. Aquele que é infiel vai se fartar dos seus caminhos. Mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra. Tem gente que é simples, que acredita em tudo que ouve. Hoje nós vivemos num dia numa época, nos dias da informação, na época da informação, e hoje as pessoas ouvem tudo, escutam tudo e não tem uma mente crítica para analisar as coisas. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente, ele é prudente, ouve, ele não normalmente analisa aquilo, não vai crendo facilmente em tudo que ouve, não é? Verso 6, o sábio teme e desvia-se do mal. O sábio teme a quem? A Deus, não é? O sábio teme a Deus e por isso desvia-se do mal. Mas o tolo encolariza-se e se dá por seguro. Quantos tolos se sentem encolarizados, se dão por seguro e acabam achando a morte nessa segurança deles. Verso 17, o que presto se irá fará doidices. Aquele que vai logo na frente fará doidices. E o homem de más imaginações será aborrecida. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. O que os simples ganham? Os simples creem em qualquer palavra, vai herdar estutícia. Estutícia é falta de conhecimento, não é? Vai herdar essa falta de conhecimento. Mas os prudentes, como é bom ser prudente, se coroarão a si mesmo de conhecimento. Aqui encontramos em Provérbios 14:18 a coroa do conhecimento. Que coroa maravilhosa essa! E essa é para o prudente. Os maus inclinam-se perante a face dos bons. Os maus têm que se inclinar perante a face dos bons. E os ímpios diante das portas do justo. O ímpio vai se inclinar diante da porta do justo e os maus perante a face dos bons. Quer dizer, o bom vai reinar sobre o mal. Essa é a grande verdade das Escrituras. Verso 20 do capítulo 14. O pobre é aborrecido até do companheiro. Diz que até os parentes fogem do pobre, né? E o pobre é aborrecido até do companheiro. Mas os amigos dos ricos são muitos. Isso é uma verdade, né? O rico tem muitos amigos, às vezes até por interesse, mas não importa. Há muitos amigos para o rico. Enquanto o pobre, coitado, ele é aborrecido até do companheiro, né? Pobre às vezes faz uma festinha lá, quase que ninguém vai, porque pensa, ele é pobre, ele fez a festa para ver se ele dá presente. O rico, qualquer festa enche a casa, não é?
Os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca. Não devemos desprezar ninguém, fazer acepção de pessoas. O que despreza o seu companheiro peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Há uma bem-aventurança para quem se compadece dos humildes. Verso de número 22. Porventura não erra os que praticam mal? Praticar o mal é sempre mal, mesmo no livro de Provérbios. Mas a beneficência, a fidelidade, haverá para os que praticam o bem. Faze o bem e terás recompensa. Faze o mal e também vais receber a recompensa do mal. Em todo trabalho aproveito. Todo trabalho aproveito. Às vezes nem se aproveita o salário, mas a experiência, o ganho. Em todo o ganho de conhecimento, em todo trabalho aproveito. Mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. Olha a outra coroa aqui. Nós vimos no verso 18, coroarão de conhecimento. Agora vem a coroa dos sábios. A coroa dos sábios é a sua riqueza. E aqui não está falando normalmente de riqueza de dinheiro. A coroa dos sábios é a sua riqueza. Riqueza de conhecimento, riqueza de sabedoria, riqueza de entendimento. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estutícia dos tolos é a sua estutícia. Parece que repete, não é? Mas está reforçando. A estutícia dos tolos é a sua estutícia. Verso 25 do Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira livra as almas. Ela vai falar a verdade. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. Olha, é difícil acreditar no mentiroso. Porque ele mente uma vez, ele mente segunda, ele mente terceira. Quando ele fala a verdade, todo mundo pensa que é mentira, porque vive mentindo. Mas se desboca em mentira é enganador. Verso 14, 26, vai falar do temor do Senhor. No temor do Senhor, a firme confiança. No temor do Senhor, a fé. Confiança é sinônimo de fé. No temor do Senhor, a firme confiança. E ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Está vendo? O temor do Senhor está ligado à sabedoria e é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é apartar-se do mal. Apartando do mal, vai te preservar de laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei. Na multidão do povo está a magnificência do rei. Quanto maior o povo, mais é magnificente o rei. Mas a falta de povo, a perturbação do príncipe. Quando não há falta, quando o povo falta, não há ninguém. É príncipe. De quem? De ninguém. A perturbação do príncipe. Verso 29. O longânimo é grande em entendimento. Longânimo quer dizer de longo ânimo. Tem outra palavra que vem daí, longanimidade, que significa tardio para irar. O longânimo é grande em entendimento. Não perca a tua paciência facilmente. Espera, analise. O longânimo é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que ouve uma coisa já quer falar, exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne. Diz que alguns dizem que o segredo da vida está no coração, né? O coração se aformoseia o rosto, um coração alegre. O Provérbios fala muito do coração. O coração dele flui as fontes da vida. Está aqui, ó. Coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Você não quer sofrer de osteoporose? Está aqui o segredo. Não tenha inveja de ninguém. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Presta atenção. Aquele que oprime ao pobre, insulta o Criador, Deus. Deus julga a causa do pobre. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, honra. Deus é honrado quando a gente se compadece do pobre, do necessitado. A verdadeira religião é justamente atender os pobres em suas necessidades, visitar
os órfãos e as viúvas também, e apartar-se do mal. Essa é a verdadeira religião, de acordo com Tiago 1,27. Tiago 1,27, e o livro de Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. De uma forma menor, mas é o provérbio do Novo Testamento. Capítulo 14, 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Até na morte há esperança no justo. Verso 33. No coração do prudente repousa a sabedoria. Notou quantas vezes sabedoria e prudência aparecem juntos? No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. O tolo abre a boca em suas tolices, logo se vê o que vai lá no coração dele. Porque a boca fala do que está cheio o coração, e o coração do tolo está cheio de tolices. Mas no coração do prudente vai repousar a sabedoria. A justiça exalta as nações. Uma nação justa, ela é exaltada. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Note que o opróbrio dos povos é o pecado. A pobreza dos povos é o pecado. Uma nação que vive no pecado é uma nação pecadora, mas uma nação justa é uma nação de Deus. E bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O rei Deus tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. O rei tem um contentamento no servo prudente. O servo que se guarda, prudente do rei, o rei se alegra. Mas sobre o que procede indignamente cairá o furor do rei. E naquela época o furor do rei, morte. Então cai o furor do rei. Com isso nós concluímos o capítulo 14. Nós iremos voltar para o capítulo 15, esse último capítulo de contrastes, que se aprende pelo contraste. Depois do 16 em diante, nós vamos ter incentivo da sabedoria. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal na Bíblia, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós não só lemos aqui, sempre trazemos um comentário. Esperamos que ajude você. E se não ajudar, que você possa buscar mais comentários. Claro que aqui não vamos falar tudo, porque nem sabemos tudo, só Deus sabe tudo, não é? Mas ajudamos e temos recebido comentários positivos disso. Que Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.